pedido de oração. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria que todo mundo viesse aqui e a gente colocasse a mão sobre essa vasilha aqui, para a gente poder orar. Deus fala que onde 2 ou 3 concordarem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome de Jesus, ali Ele está. Você crê que Jesus está aqui? E a Bíblia diz que o que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. Então, nessa noite, nesse momento, a gente vai estar ligando todos esses pedidos aqui. Os meus, os de vocês, os de outras pessoas. Nós vamos ligar aqui na terra e ser ligado no céu. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, todos esses pedidos, ó Pai. Deus, o Senhor sabe exatamente o que está escrito em cada um desse papel. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um escreveu aqui, qual é o sentimento dessa pessoa ao escrever, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós ligamos aqui na terra, ó Pai. Se for pedido de cura, ó Pai, o Seu Espírito Santo visita a pessoa para ser curada agora, em nome de Jesus. Se for pedido de justiça, ó Pai, que o Senhor entra lá, o Senhor é nosso advogado, Deus. Que o Espírito Santo, ó Pai, entra lá nesse lugar e faça a sua justiça, ó Deus. Mexe, Senhor, naqueles documentos, ó Pai, que estão lá engavetados, ó Pai. Tira ele lá de baixo, Senhor, e coloca em cima, ó Pai. Bate o seu carinho, ó Deus, assinando, ó Pai. Libera, Senhor. Libera, Senhor, esses processos que estão com dinheiro parado, ó Pai. Libera para o seu povo, ó Deus. Que a sua palavra diz, ó Deus, que o Senhor tira do ímpio para abençoar o seu servo, ó Deus. E aqui, ó Pai, nós não estamos pedindo, ó Pai, nada que não seja de direito nosso, ó Pai. Nós estamos pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja agindo nesses processos, ó Pai. O Senhor esteja curando, Senhor, esteja libertando, ó Deus, esteja trazendo, ó Pai, aquilo que as pessoas estão precisando nessa noite, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, crendo no seu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz de igreja. Amém. Hoje é dia 3 de março, domingo, dia do Senhor, um dia que a palavra ela vai servir para que a nossa semana seja abençoada. Por mais que eu tenha preparado uma palavra, toda vez acontece, Deus toca. E hoje Deus tocou. Eu estava sentado lá e vi que, como todos os cultos, tudo que é falado, tudo que é orado, tudo que é cantado, tudo que é louvado antes, é sempre Deus na palavra. Eu vou falar sobre deserto. A palavra está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, coloque na tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor, toda a minha fraqueza, para que eu possa dignamente estar na tua presença. Que teu Espírito Santo possa falar em meu coração, Senhor. Que seja a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz assim: pleno de Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano.
Então o diabo levou-o a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem eu entender. Portanto, se prostrado, me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás tudo. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e a colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não bata com teus pés contra uma pedra. Repreendeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Se formos entrar na Bíblia, ler desde o começo, desde Gênesis, nós vamos ver deserto. Deus tirou seu povo no deserto. Passaram 40 anos no deserto. Aí eu pergunto: o que é o deserto? O que é o deserto? A Bíblia fala que o deserto é um lugar onde Deus se manifesta de uma maior profundidade. Por que isso? Se você pegar Elias, quando ele sentiu medo, ele fugiu. Se você pegar Abraão, se você pegar Davi, todos fugiram, todos tiveram medo, todos passaram pelo deserto. E Deus colocou eles. Se você pegar Josué, cheio de medo de assumir tudo aquilo, e todo aquele povo que não acreditava nele, Deus se manifestou no deserto. Aí eu pergunto para vocês: que tamanho é o deserto que você tem no teu coração? O deserto pode ser uma resposta que não veio. E a gente fica esperando essa resposta por quanto tempo? E aquilo fica corroendo, fica nos corrompendo. O deserto pode ser um processo que está por ser decidido. O deserto pode ser um não que você recebe de uma coisa que você precisa. O deserto pode ser um tempo de provação que você está passando para que uma igreja seja realizada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João 14. Aqui eu vou ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus é tão generoso que Ele cuidou de todos os detalhes. Quando Jesus foi para o monte, foi orar, Ele sabia que o inimigo ia tentar, mas Ele foi assim:
40 dias. O inimigo justamente fez com que 3 fatores, se a gente for analisar, durante todos esses dias comeu nada, fome. A nossa fome, a nossa casa. Quando estamos por uma decisão que afeta a nossa casa, que afeta o nosso trabalho, que afeta todas as nossas coisas do dia a dia, e o inimigo vem e fala: olha, se você fizer esse caminho, se você fizer essas coisas, eu vou facilitar para você. Você tem que... Eu posso. O inimigo é muito mentiroso. O inimigo é mentiroso. Ele tentou enganar Jesus. Logo quem? Tentou enganar Jesus. E ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Muitas vezes o inimigo vai te questionar. Muitas vezes o que você louvou vai acontecer. Olha como as coisas acontecem. Você é provado. A nossa fé é provada. Até o ponto da gente quase não aguentar. Até o ponto da gente quase cair. Mas o Espírito Santo, que foi falado aqui, que Jesus, quando morreu, quando ressuscitou, deixou aqui, ele está conosco. E o inimigo foi além disso. Ele levou Jesus no mais alto dos reinos e mostrou todos os reinos, todas as riquezas, e falou: tudo isso eu posso te dar. Mais uma vez o inimigo mentiu. Às vezes o poder confunde a gente. Às vezes o poder nos leva a decisões inadequadas, que podem custar muito caro para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa profissão. E mais uma vez Jesus rejeitou. Mais uma vez Jesus disse: não, eu não vou render graça a você, porque somente a Deus eu posso render graça, eu posso louvar e cultuar. O inimigo já não sabia o que fazer mais. A palavra fala que o inimigo levou Jesus em Jerusalém. Jerusalém é justamente aquele lugar onde o próprio Deus escolheu que seu povo, a terra do seu povo, a terra prometida, ele levou lá. E mais uma vez o inimigo mentiu para Jesus. O deserto, entenda que o deserto, ele faz com que você comece a ter dependência. Outro dia eu ouvi uma coisa que me deixou um pouco preocupado, mas a resposta veio. Me falaram: depois que eu aceitei Jesus, depois que eu fui batizado com Jesus, parece que as coisas pioraram. A gente ouve muito. Parece que as coisas... Sei não. Eu acho que as coisas pioraram. A estratégia do inimigo é mais ou menos parecer assim. Quando você dá dele, sabe, picadinha por picadinha de veneno. Então você começa a não sentir o veneno. Aí quando você começa a não sentir o veneno, você já está dominado. Então você entende que aquela dor que você passa todos os dias é uma dor suportável. Aquilo que você passa todo dia é uma dor suportável. Agora, quando você aceita Jesus, quando você começa a mudar a tua vida, quando você entra realmente no deserto para se purificar, porque sabe que ali você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar Deus. A gente só encontra Deus quando a gente busca. E a gente só busca Deus quando a gente está precisando. Alguém busca Deus quando você está numa situação? Busca? Não busca. Eu ganhei uma herança, eu vou dar
10% da minha herança, é difícil. Uma vez aconteceu comigo. E foi a primeira coisa que eu fiz. Num dia muito alto. E eu fiz. Mas é muito difícil. Mas quando a gente está nessa dependência, e que o inimigo começa a perder o sentido, perder que aquilo existiu de Jesus. Quando o inimigo começa, sabe, a perceber que você vai embora, ele começa a te atacar de uma outra forma, com mentiras. Ele começa a falar para você, ó, tá vendo? Você aceitou Jesus? Aceitou Jesus? E aí, ó, as coisas começam quando você começa a voltar ao normal, quando você começa a sentir que você começa a ter força, você começa a respirar, porque quando a gente fica doente, o processo é muito simples de entender. Você toma um remédio fisicamente, você toma doença física, você toma um remédio, você espera aquele remédio fazer efeito, você espera que aquele remédio possa te restabelecer alguma coisa que você possa achar que você está melhorando. Uma dor de cabeça, um mal-estar. O inimigo não permite isso. Então ele começa a mentir para você. Aí começa a acontecer as mesmas coisas que acontecia quando você não estava na presença do Senhor. Você começa a ter a diferença, você começa a ver a diferença. Mas você passava por aquele caminho, você entrava naquele bar, você fazia aquela coisa errada, você fazia todas aquelas coisas quando você não estava no caminho do Senhor. O que você tem que fazer agora? O que você tem que reclamar? A dependência do Senhor. Primeira coisa, quando você entra no deserto, você tem que entender que você fica dependente do Senhor para sair do deserto. Você fica dependente do Senhor. Queira ou não tem outra saída. Você fica dependente. Todas as pessoas que passaram pelo deserto, todas as pessoas que passaram por aqui, os grandes homens da palavra, da Bíblia, todos tinham grandes problemas. Eu sempre falo em Davi, poderia falar em outro. Davi, quando eu gosto dessa passagem, quando ele foi enfrentar o gigante, você imagina uma pessoa que saiu lá do campo, cheirando ovelha, foi levar um alimento para os irmãos, viu aquele tumulto, viu aquela, sabe, um palco de guerra, e ele fala, o que está acontecendo aí? O gigante está nos amedrontando. O gigante, o filisteu, o gigante está nos amedrontando. Aquele gigante que ninguém consegue falar nada, nem fazer nada com ele, vai acabar com a gente. E aquele menino, cheio de Espírito Santo, fala assim, mas eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Porque ele sabia que ele estava na dependência do Senhor, ele sabia que tudo que fosse feito ali era o Senhor que ia fazer. E ele derrotou o Senhor. A segunda coisa, quando a gente começa a entrar no deserto, a gente tem que entrar e buscar o essencial. O que é o essencial? O que é o essencial no grande problema seu? É justamente o que Jesus nos deixou, o Espírito Santo. Quando você entra no problema, quando você já não tem mais força, a quem que você recorre? Ao intercessor. Ao intercessor que o próprio Jesus deixou aqui. Porque é Ele que vai fazer com que a gente tenha força. A terceira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente entra numa situação dessa, quando eu falo, eu sempre costumo falar que quando a gente começa a fazer uma pregação, a gente vive isso.
não é simplesmente da boca para fora, mas é daqui para lá. Quando você não busca uma solução, quando você não tem um entendimento, quando você não busca através do Espírito Santo, quando você não busca através de oração, Jesus estava fazendo o quê? No deserto? Orando. Não pense você que Jesus não orou, orou muito. Orou muito. A maior parte do tempo ele orou. Ele só parou de orar, se é que parou de orar, quando falaram com ele, quando o inimigo falou com ele. Buscando uma solução. Todas as vezes que Elias, ele ficou com medo, mas Deus colocou um anjo para Elias, no caso, e falou assim: levanta, se alimenta, Davi, tenha força. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa, Deus interferiu, mas Ele não decidiu. Ele não decide. Deus não decide por nós o que a gente deve fazer. Ele coloca você numa posição, Ele coloca você numa posição e você tem que decidir o caminho. Você tem que decidir o caminho. Por que isso? Porque você já tem o Espírito Santo, você já tem a instrução, você já tem a resposta da oração, mas você precisa decidir, você precisa esperar, sabe, que o teu coração reaja, que a certeza venha no teu coração e você possa, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que deixar esse negócio, eu vou ter que, sabe, seguir isso que Deus me deu, eu vou ter que fazer isso. Deus não vai mentir para você. Deus não tem como mentir para a gente. A palavra é muito clara, muito simples, é muito clara de entender. Se você busca em oração, já foi falado aqui, você vai receber. Não tem como você não receber. Existe uma quarta lição. Isso tudo é um processo. Tudo é um processo que o próprio Jesus passou em 40 dias, eu estou resumindo, vou entrar logo na nossa parte da ceia. Vencer as tentações. Como é difícil vencer tentação? Como é difícil em todo sentido. É onde o inimigo mais trabalha. Muitas vezes ele tira o foco, tira de você, sabe, aquela certeza que você, aquela alegria. O inimigo trabalha muito no fator tristeza. Ele entristece o coração da gente. Ele deixa dúvida no coração da gente. O inimigo, ele é mestre nisso. E ele tem uma sabedoria, infelizmente, o inimigo tem uma sabedoria tão grande, que ele confunde o seu coração de um segundo para o outro. Ele tira a alegria e põe o medo. O medo, logo ele acrescenta alguma coisa a mais e você fica com pavor daquilo, você sente perdido, está perdido. Algumas vezes na minha vida, não gosto de citar muito meu exemplo, eu tive sentimento de perda, um grande sentimento de perda. Muitas vezes eu achava que, olha que absurdo, muitas vezes eu achava que eu ia ser um andarilho. Muitas vezes o inimigo colocava na minha mente que eu ia ser um andarilho. E olha o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? O que você falou, você louvou, depois você falou, é preciso você deixar que Deus faça. Você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança e paciência, tem que ter direção, tem que ter foco. Quando você busca o Senhor, existe um tempo para que Ele possa realizar todo o plano dele. Todo o plano dele. Glória a Deus. A quinta coisa, a quinta lição que
nós podemos ver aqui, toda prova, você sai fortalecido. Toda prova você sai fortalecido. Jesus passou por essa prova antes de começar o ministério. Não foi no final. Olha como as coisas são bem explicadas na palavra. A nossa prova, o nosso deserto, seja ele qual for, ele vai chegar a um ponto, que ele vai falar assim, vai falar assim, basta. Deus vai falar, basta. Mas você está fortalecido. Todas as vezes que nós passamos por uma prova, seja eu, seja você, no final da prova, nós saímos fortalecidos. Muitas vezes nós perdemos alguma coisa. Muito bom. E logo após haver dado graças, ele partiu e disse: isso é meu corpo e é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, em teu nome, Jesus, eu consagro esses elementos no teu sangue, eu consagro esse pão no teu corpo, Jesus, para que possamos realizar o teu mandamento, Senhor. Que não possamos, Senhor, passar pelo processo de dor, assim pelo processo de alegria, pois estamos relembrando, Senhor, que o Senhor foi nos dado, em nome de Jesus. Motivo quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, a cada um dessa forma, como o pão e beba o cálice. Uma semana de bênção aí. Amém. Glória a Deus. Cada dia, cada culto que a gente presencial, em todos os cultos de segunda, quinta-feira, de ensino, só para convidá-lo. Quinta-feira é um culto de ensino. Nós vamos, dentro do possível, estudar a Bíblia inteira. Nós vamos começar pelo Apocalipse, quinta-feira. Vai ser um estudo que eu sempre tive vontade de fazer. Bem tranquilo, quem vier vai ver. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Senhor, eu agradeço por mais esse culto, Senhor. Eu agradeço por todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que possamos, Senhor, estar sobre a tua bênção, Senhor. Que possamos, Senhor, estar sobre a sua direção. Envia os teus anjos no caminho, Senhor, para guardar, para nos proteger, Senhor, até chegar à nossa casa. Que os teus anjos estejam na nossa casa, Senhor, aonde for, Senhor, guardando, Senhor, evitando todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa as igrejas, Senhor, abençoa os nossos inimigos, Senhor, abençoa os nossos vizinhos, Senhor, abençoe todas as pessoas, Senhor, que ainda vão vir nessa igreja, Senhor. Coloca, Senhor, todas essas pessoas, coloca a semente da palavra no coração delas, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam Amém. amém. Amém.